Olá, pessoal. É uma grande satisfação compartilhar com todos este momento no curso de Ciências Biológicas. Meu nome é Daniane Pereira, este é o meu sinal, a configuração de D na têmpora e na cintura, tá? Eu ganhei esse sinal da minha primeira professora de Libras, minha primeira professora surda, que me deu esse sinal devido ao meu cabelo, que sempre foi muito comprido. Na verdade, ele era na cintura, né? Então, ela me deu esse sinal, configuração de D devido ao meu nome, Daniane, e um toquinho na cintura devido ao tamanho do cabelo, tá? A gente vai conversar sobre essas questões de sinal pessoal mais à frente. Eu sou mestre em letras, sou graduada em letras e pedagogia, eu possuo pós-graduação em supervisão com ênfase em coordenação pedagógica, sou especialista também em supervisão no contexto da educação inclusiva e pós-graduada em educação à distância. Atualmente eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu dedico-me especialmente aos estudos da língua brasileira de sinais, da língua portuguesa escrita como segunda língua para o surdo e da educação inclusiva. Essa videoaula, assim como todas as outras, ela se dará de forma reflexiva e autorreflexiva. Essa disciplina de Libras é importantíssima, pois nosso objetivo é a língua brasileira de sinais. Discutiremos sobre a história, a cultura e a identidade surda, a educação de surdos, os estudos linguísticos e a prática linguística. Falaremos agora sobre a história do surdo. Como eu disse então, a unidade 1, ela diz respeito à história, cultura e identidade surda, e neste momento, especificamente, nós falaremos sobre a história do surdo. Na unidade 1, vocês vislumbrarão a história do povo surdo ao longo do tempo e poderão tirar suas próprias conclusões sobre os processos opressivos historicamente vivenciados pelas pessoas surdas. Verão também que toda língua pressupõe uma cultura e que importantes processos identitários são construídos nessa relação. Passaremos pela história dos surdos para que vocês consigam identificar por que os surdos são vistos da maneira como é visto hoje pela maioria das pessoas. Porque até então a maioria das pessoas ainda consegue enxergar surdos como pessoas deficientes, pessoas incapazes. Tá? Para a gente chegar a essas conclusões, para a gente chegar à história do surdo, é importante que a gente pegue lá no final da unidade 1 as abordagens tidas em relação aos surdos. Nós vamos ver que nós temos abordagens diferentes. Nós vamos ter uma abordagem na concepção clínico-terapêutica que enxerga o surdo como um deficiente, como uma pessoa incapaz, uma pessoa que precisa de processo de reabilitação para que consiga chegar perto do que as pessoas consideram normal, entre aspas, que seriam o ouvinte. Nessa concepção clínico-terapêutica, acredita-se que o surdo tenha que desenvolver a oralização, que ele tenha que falar. Enquanto o surdo não falar, ele não é considerado um ser, entre aspas, normalmente normal. Eu grifei aqui da concepção clínico-terapêutica, eu coloquei, na concepção clínico-terapêutica de surdez, os surdos são vistos como tendo uma deficiência, a qual deve ser curada para que eles possam se aproximar do normal, o ouvinte. Para isso, os surdos são submetidos a um trabalho de habilitação e ou reabilitação, visando desenvolver suas habilidades auditivas, bem como a aquisição da língua oral. Então, de novo, na visão clínico-terapêutica, a palavrinha mágica é a palavra deficiência. É uma visão de pessoas que acreditam que o surdo seja deficiente e que ele tenha que desenvolver a oralização para ele ser considerado um ser, entre aspas, normal. A outra visão que nós temos, a outra abordagem, é da concepção linguística-antropológica. Linguística-antropológica ou socioantropológica é a mesma coisa. O que nós vamos ter nessa visão? Ela é uma visão contrária à visão clínico-terapêutica. A visão linguística-antropológica, ela consegue enxergar o surdo como um ser diferente. Olha a palavrinha mágica. Diferença. Ele consegue enxergar o surdo como um ser diferente, um surdo, uma pessoa que possui cultura e identidades próprias. Tá? Grifei aqui também sobre a abordagem linguística-antropológica. Na concepção socioantropológica, por outro lado, os surdos são vistos como tendo um acesso diferente ao mundo,
o que implica em diferenças em relação aos ouvintes. Pelo fato de não ouvirem, os surdos constituem seu conhecimento de mundo através do canal visual gestual, adquirem a língua de sinais sem dificuldade, e essa vai possibilitar o desenvolvimento tanto dos aspectos cognitivos, como socioemocionais e linguísticos. Então, olha lá, de novo, concepção socioantropológica ou linguístico-antropológica é uma concepção de pessoas que conseguem enxergar o surdo como diferente, e conseguem enxergar o surdo como uma pessoa que, através da utilização da língua brasileira de sinais para se comunicar, da língua de sinais para se comunicar, ele consegue desenvolver seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e linguísticos. Tá? Agora vamos então. Se a gente queria entrar então na questão histórica, vamos começar na antiguidade, vamos começar lá do início. Tinha-se na antiguidade que o surdo era um ser incapaz, era um ser amaldiçoado por Deus. Por que amaldiçoado por Deus? A Igreja Católica acreditava que as pessoas conseguiam se redimir dos seus pecados se elas conseguissem se confessar. Através da confissão, elas se redimiam então dos seus pecados, mas e o surdo? O surdo nessa época não conseguia se confessar. Então eles acreditavam que o surdo era um ser que só tinha pecado sobre pecado, então um ser amaldiçoado por não conseguir se livrar deles. Tá? A imagem que eu deixei. Uma imagem que, se vocês lerem aí, eu deixei na titulação, aí vai estar escrito o quê? Tá comparando o surdo a um cão. Seria uma visão, se fosse por um ouvinte, uma visão que, na realidade, a maioria das pessoas tinha nessa época e que alguns ainda têm hoje em dia. Mas essa visão, ela é tida por um surdo. O pintor dessa tela, ele é surdo. Então, ele retrata como ele se sente visto pelas pessoas ouvintes. Então, tá aí para vocês fazerem uma reflexão. Na antiguidade, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que eles tinham que eliminar as pessoas que fossem portadoras de deficiência física ou mental, ou que não fossem suficientemente robustos. A gente tinha nessa época, eu até coloquei uma imagem do filme 300, tinha-se nessa época que os homens, principalmente os homens, tinham que ser pessoas fortes, robustas, para conseguir defender a sua nação. Aqui a gente vai ter um exemplo de Atenas, onde as pessoas com deficiência, inclusive os surdos, eles eram rejeitados e abandonados. Em Esparta, os surdos eram jogados dos rochedos. No Egito, eles acreditavam que os surdos eram criaturas privilegiadas, porque conseguiam se comunicar com os deuses. Mas apesar de eles acreditarem que eles eram privilegiados, mesmo assim os surdos ainda eram tidos como pessoas que ficavam à margem da sociedade. Eles não tinham o direito à educação, eles não tinham direito a uma vida ativa. Aristóteles. Nós vamos ter aqui Aristóteles e Platão também, que eles acreditavam que as pessoas eram consideradas pessoas racionais, seres inteligentes, se eles conseguissem se expressar através da fala. Eles acreditavam que quem não conseguia se expressar através da fala eram pessoas ignorantes. Então, a partir desse pensamento de Aristóteles e o pensamento de Platão, as pessoas, então, passaram a acreditar que surdos eram ignorantes. Eles não tinham acesso à inteligência, porque eles não conseguiam se comunicar pela fala. Daqui a gente vai ter um dos motivos, né, de, por exemplo, nas escolas, alguns professores não ensinarem, acharem que estão perdendo tempo quando estão ensinando surdos. Por isso que até hoje a gente vê pessoas, alunos nossos, por exemplo, quando estão fazendo estágio, chegam nas escolas e vêm e contam, mas ele estava lá no cantinho, ou mesmo que não estivesse no cantinho, estava lá na frente, mas a gente não vê a professora lá junto, tá? Esse é um dos motivos, tá? Vamos para a Idade Média? Quando a gente chega na Idade Média, nós vamos ter uma história do surdo ainda refletindo a antiguidade. Aqui, os surdos ainda continuavam sem direito à herança, continuavam sem direito a votar, continuavam sem direito a nada. A gente vai ter nessa época que eles eram, por serem considerados amaldiçoados, as pessoas surdas eram pessoas que viviam acorrentadas, viviam escondidas, amarradas. Tá?
Era comum nessa época a gente ver essas pessoas surdas, as pessoas com deficiência, por serem pessoas com deficiência que a família esconde. É devido a essas questões históricas. Vamos adentrar a Idade Moderna? Na Idade Moderna, a história do surdo começa a modificar. Por quê? A gente vai ter, então, desde a antiguidade, alguns lugares que a gente costuma chamar de internatos, orfanatos, dependendo do lugar, eles tinham nomes diferentes, mas que, no geral, eram lugares que a gente considera depósitos de gente, entre aspas. Lugares que a sociedade depositavam aqueles que eram excluídos dela, que ficavam à margem da sociedade. Então, locais que tinham prostitutas, locais que tinham leprosos, locais que tinham pessoas com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva. Essas pessoas que ficavam à margem da sociedade eram depositadas nesses locais. Na Idade Moderna, os surdos dentre eles, né? Na Idade Moderna, o que vai acontecer? Dentre os nobres, começou-se na nobreza a mudar um pouco esse hábito. Ao invés deles pegarem seus filhos e depositarem nesses locais, eles começaram a contratar professores para trabalhar com esses surdos em casa. Então, a gente fala que nessa época foi uma época do apogeu dos surdos, porque aí agora vamos ter professores trabalhando com eles, trabalhando através de métodos diferentes, mas porque nessa época não se tinha ainda qual era o trabalho correto para com a educação dos surdos, mas nós vamos ter professores que iam para as casas desses nobres, trabalhavam com língua de sinais, outros trabalhavam através da língua oral, mas tinha-se um trabalho de educação dos surdos em casa, coisa que não havia na antiguidade. A gente vai ter aqui na Idade Moderna, um exemplo que eu coloquei, do monge Leão. O que Leão fez? Ele criou a primeira escola para surdos no monastério, tá? Isso em 1584. Aqui nós vamos ter Bonnet. Bonnet, ele publica na Espanha em 1620 o primeiro livro sobre educação de surdos. No século XVIII ao século XX, a gente vai ter ali, que eu citei em 1755, Lepé. Tá? Lepé, ele conhece duas irmãs gêmeas surdas, tá? que se comunicavam através de gestos, e foi através do contato com elas que ele funda a primeira escola pública para os surdos, que ele intitulou de Instituto para Jovens Surdos e Mudos de Paris. Tá? E aí ele treinou vários professores para poder trabalhar nessa escola. Então, o trabalho de educação de surdos, vocês estão vendo que começa a crescer. De novo, nós estamos aqui já na Idade Moderna, tá? No século XVIII, então, nós vamos ter escolas públicas especializadas em educar surdos. E como nós falamos anteriormente, professores nessa época, então, começaram a trabalhar com surdos em casa também, lembra? Isso anterior às escolas serem criadas. Mas mesmo com as escolas sendo criadas, nem todas as crianças surdas, os alunos surdos, iam para essas escolas. Alguns ainda continuavam estudando em casa. E lembra que eu falei? Tinha professores que trabalhavam com método oral, outros trabalhavam com língua de sinais. Começou a haver uma divergência, então, teórico-metodológica entre esses professores. Eles acabaram se questionando qual era a melhor forma de trabalhar com surdos, se era através do método oral ou através de língua de sinais. Dessa discussão toda, acabou-se em 1880, tá? Ocorrendo um congresso que foi chamado de primeiro Congresso Mundial de Professores de Surdos, que ocorreu em Milão, tá? Comumente a gente fala o Congresso de Milão. Então, no Congresso de Milão, foi onde especialistas, professores, linguistas, puderam discutir sobre a questão da educação dos surdos. É muito comentado sobre esse Congresso de Milão, porque pouquíssimos surdos puderam entrar e dar suas opiniões, tá? Os surdos mesmo ficaram à margem, só ficaram sabendo do resultado do Congresso depois, tá? Uma minoria de surdos pôde ter acesso ao Congresso de Milão. O que aconteceu no Congresso de Milão? No Congresso de Milão, então, depois desses debates, acabou-se havendo uma votação e, através de voto, decidiu-se pelo método oral na educação dos surdos. Ou seja, como era um congresso de professores de surdos, acontece, e era um congresso internacional, a maioria dos países que tiveram acesso a esse congresso
E a maioria dos países que não foram ao Congresso, mas que ficaram sabendo do resultado do mesmo, começaram a trabalhar com os surdos, então, em suas escolas, através do método oral. As escolas, então, começaram a proibir o método de ensino, a educação de surdos através de língua de sinais. Por quê? Porque depois desses debates, eles chegaram à conclusão que não era correto trabalhar com método oral, método de sinais com os surdos. O correto era o método oral. Nós vamos ter, então, a partir do Congresso de Milão, durante mais ou menos 100 anos, os surdos foram proibidos de sinalizar nas escolas. E o que vai acontecer com isso? Você vai falar, mas não foi grande coisa. Se a gente parar para perceber, e isso acontece até hoje, a sociedade tende a refletir um pouco do que acontece nas escolas. Então, se a escola, que nem aqui no Congresso de Milão, proíbe língua de sinais, as pessoas, a sociedade começa a acreditar, então, e foi isso que aconteceu, que a língua de sinais era errada. Então, os pais, a família, proibiu nessa época, a partir do Congresso de Milão, eles proibiram que seus filhos, então, sinalizassem em casa. Os professores começaram, a partir de então, a trabalhar só com o método oral, só através da oralização. Nós vamos ter que o oralismo é um método de ensino que vai trabalhar com a fala, tá? Com a oralização, para desenvolver a fala. Então, o oralismo, o método sinal, que trabalhava com a oralização. Quem são os oralistas? Oralistas são as pessoas que defendem o oralismo, o método de ensino através da oralização, através da fala, tá? Então, diferente, oralistas, oralismo, oralização. Tá, o que a gente grifou aqui sobre o Congresso de Milão? Ficou decidido no Congresso Internacional de Professores Surdos em Milão que o método oral deveria receber o status de ser o único método de treinamento adequado para pessoas surdas. Ao mesmo tempo, o método de sinais foi rejeitado, porque alegavam que ele destruía a capacidade de fala das crianças. O argumento para isso era que, entre aspas, todos sabem que as crianças são preguiçosas, fecha aspas. E por isso, sempre que possível, eles mudariam da difícil língua oral para a língua de sinais. Então, eles acreditavam, nessa época, que o correto era fazer as crianças falarem, as crianças surdas falarem. E a língua de sinais usava aqueles surdos que eram preguiçosos. Que todo surdo deveria falar e que todo surdo poderia falar. Era essa a crença que eles tinham. Tá? O Congresso de Milão, ele é um marco na história do surdo justamente por isso. Tá? Porque tinha-se, então, um apogeu, uma época, né, anterior a essa, em que eles estavam sendo até educados em casa, houve, né, um certo desenvolvimento em relação à questão de educação de surdos, e de repente, pá, cai isso na cabeça dos surdos, né, sendo obrigados a se oralizar. Né. Coloquei algumas imagens que a gente tinha nas escolas, então, com a questão do método oral, através do oralismo. Olha lá, as mãozinhas com a escrita proibido língua de sinais, ou seja, eles eram proibidos de sinalizar. Em alguns momentos, eles eram forçados a ficar com as mãos para trás. Nós vamos ter na história dos surdos casos de surdos que relatam que tiveram as mãos amarradas em cadeiras nas escolas, casos que tiveram as mãos acorrentadas, casos de pessoas surdas que tinham que sentar em cima das mãos nas escolas para que não sinalizassem, tá? Olha essa outra imagem. Essa outra imagem, ela não serve para mostrar para a gente que a boca do professor era grande, não. Porque literalmente pode até ser que não tivessem uma boca grande. Aqui é para nos mostrar, para retratar a forma como que o surdo via os professores nessa época. Porque se vocês pararem para perceber, quando a gente anda nas ruas, se a gente vê surdos se comunicando, a gente para e a atenção vai para onde? Para as mãos, né? Vocês podem ver que é comum a gente ver surdos sinalizando e as pessoas ficam lá, ó, de olho nas mãos dos surdos. Com os surdos é o contrário. Quando eles veem pessoas ouvintes conversando, se comunicando, a atenção deles fica na boca. Tá? E aí a gente vai ver um retrato de como o surdo conseguia ver esses professores. Ó. Só via a boca. Né? Se a gente olhar uma das imagens, ele está ali num sofrimento, o surdo num sofrimento, olhando para a boca do professor, e não sai nada. No outro, a gente ainda consegue ver
um Azinho ainda saiu, de um tanto de A que a professora grita lá, e ele conseguiu sair pelo menos um A. A gente tem 5 níveis de surdez, né? Dentre eles, a surdez profunda, onde o surdo, mesmo com um aparelho auditivo, ele não vai conseguir ouvir uma pessoa conversando em língua portuguesa, por exemplo, né? Se eu estivesse aqui presente comigo, um surdo profundo que estivesse com um aparelho auditivo, enquanto eu estou falando, ele estaria ouvindo só ruído, né? Mas aqui ainda teve um surdo que não conseguiu pronunciar o A. Por quê? Porque surdez não tem relação com mudez, né? Então, os surdos não são mudos. Mudo é a pessoa que não emite som. O surdo emite som. E ele pode desenvolver a fala, porque ele não tem problemas nas cordas vocais, né? Então, o surdo pode falar, ele pode falar, mas é muito difícil o surdo falar. Por quê? Porque as línguas orais, elas precisam ser ouvidas. Por isso que a gente fala língua oral auditiva, ela tem que ser falada e ouvida. E o surdo não consegue ouvir. Então, por isso ele tem dificuldade de desenvolver a língua oral. E por isso a língua dele são línguas de sinais, que são línguas que são visuais, tem que ser vistas, né? E motoras ou espaciais. Precisa das mãos ali para desenvolver essa comunicação. Tá? O que nós vamos ter? Século XX. No século XX, nós vamos ter um linguista chamado William Stoke. Stoke, ele resolve fazer uma pesquisa diferenciada do que se tinha na época. Até então, a gente tinha os linguistas sendo chamados, na sua maioria, de oralistas, porque eles acreditavam que todo surdo deveria ser ensinado através do método oral. Mas como que eles chegaram a essa conclusão? Através de pesquisas de amostragem. Um exemplo, colocando os surdos, por exemplo, em locais diferentes e treinando com eles a oralização para ver se eles conseguiam se oralizar. Por coincidência, um exemplo, tá? A maioria consegue se oralizar, aí disso tem-se, então, que todo surdo pode falar. Stoke, ele resolve fazer uma pesquisa diferenciada. Ele não fez uma pesquisa de amostragem. Ele resolveu fazer uma pesquisa in loco. Ele passa, em 1960, a conviver com surdos numa comunidade surda nos Estados Unidos. Da convivência com esses surdos, ele é linguista, tá? Ele chega à conclusão de que a língua de sinais americana, tinha a mesma característica da língua oral americana. Ou seja, que a língua de sinais americana possuía as mesmas características gramaticais do inglês. O que as línguas orais têm? Elas possuem de características comuns. Elas têm gramática, então elas possuem fonética, fonologia, pragmática, sintaxe, né? Toda língua tem que ter essas características. Ele vai chegar à conclusão que a língua de sinais americana também tinha toda essa estrutura. E publica a sua pesquisa. Da publicação de Stoke, linguistas de outros países também resolvem fazer pesquisas em locos e acaba-se tempos depois chegando-se à conclusão que toda língua de comunicação dos surdos, na verdade, são línguas, que a comunicação dos surdos passa a ser, então, língua de sinais. Antes desse estudo de Stoke, não se falava em língua de sinais, falava-se em linguagem, porque acreditava que a comunicação de surdo não era língua, era uma simples linguagem. Foi a partir dos estudos de Stoke que chega-se à conclusão, então, que a comunicação dos surdos é feita através de língua, uma língua de sinais, tá? O Brasil só vai reconhecer a comunicação dos surdos sendo língua em 2002, né, que foi quando a gente tem a Lei 10.436. Anterior a essa lei, oficialmente não se tinha o reconhecimento da língua do surdo brasileiro como língua. Ela era ainda tida como linguagem, tá? Então, tá. Depois dos estudos, então, de Stoke, que vai chegar, então, à conclusão que o surdo possuía uma língua, se comunica através de uma língua, eles vão perceber, então, que foi um erro o Congresso de Milão. Foi um erro chegar à conclusão que o método de educação dos surdos fosse através do oralismo. E aí, eles, partindo desse pressuposto, então, eles vão criar um método de ensino para surdos que vai ser chamado de comunicação total, onde eles liberam geral. Falam para os professores que eles podem trabalhar com língua de sinais, com língua oral, com gesto, com mímica, o que eles acharem melhor.
com a língua escrita, com a língua oral daquele país escrita, da forma que eles quisessem. Aconteceu que, da comunicação total, aí complicou mais ainda, mais confundiu ainda a comunicação com os surdos. Houve casos, por exemplo, de surdo não conseguindo, tendo dificuldade para conversar, para se comunicar com outro surdo. Você imagina, por exemplo, uma escola em que uma sala o professor trabalha com surdos com método oral, numa outra sala o professor trabalha com língua de sinais, e esses surdos se encontrando na hora do intervalo, por exemplo. Né? Isso foi atrapalhar a comunicação das pessoas surdas. Quando eles chegam à conclusão, então, que a comunicação total foi piorar, eles vão, discutem e chegam ao método de ensino chamado de bilinguismo, tá? Que é o método de ensino que nós temos hoje para tratamento com a educação de surdos. Por que bilinguismo? Porque duas línguas, né? Eu trabalho com duas línguas. Eu trabalho com a língua oral escrita do país, mas a língua de sinais é daquele país. No caso do Brasil, então, a língua oral do nosso país é o português, então é o português escrito, e na língua de sinais nós vamos ter a Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? A sigla é Libras, mas Língua Brasileira de Sinais. Então, quando a gente fala em bilinguismo em relação ao surdo do Brasil, nós estamos falando no trabalho com a língua portuguesa escrita. Em momento nenhum vai se exigir que o surdo fale a língua portuguesa, né? Mas eu trabalho com a língua portuguesa escrita e com a língua brasileira de sinais. É o método de educação que nós temos hoje. Estamos na história. Então, o que vem mais? Vamos caminhar. Nós vamos ter, em 2002, no Brasil, a Lei 10.436, que eu havia mencionado há pouco, que é a lei que vem regulamentar a língua brasileira de sinais como a língua do surdo do Brasil, tá? É ela que regulamenta que Libras, a sigla para a língua brasileira de sinais, tá? Nós vamos ter em 2005 o decreto 5626, que é um decreto que vem regulamentando, ele vem explicando o que é a Lei 10.436 e o artigo 18 da Lei 10.098, tá? Nós vamos ter em 2006 a criação do curso de Letras Libres. Em 2008, nós vamos ter a Lei 11.796, que é a lei que institui o Dia Nacional dos Surdos, que é o dia 26 de setembro. Em 2010, nós vamos ter a Lei 12.319, que é a lei que vem regulamentar a profissão do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. Foi a partir de 2010 que nós temos essas pessoas, esses tradutores e intérpretes realmente como uma profissão. Anteriormente a isso, não era considerado profissão ainda. Em 2014, nós vamos ter a Lei 13.055, que é ela que dispõe sobre instituir o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que é o dia 24 de abril. Em 2015, nós vamos ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecida como LBI também, né? É a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Aqui, essa imagem vai servir para vocês fazerem um retrospecto sobre a história do surdo que a gente comentou há pouco. Então, através dessa imagem, vocês podem pegar lá em cima, lá, ó, Aristóteles, Platão, quando colocavam que um ser pensante tinha que se expressar pela fala. Nós vamos ver ali, ó, as pessoas com deficiência, principalmente os surdos, sendo escondidos, acorrentados em casa, presos em casa. A tristeza do surdo para com isso, né, que eles não podiam trabalhar, não tinham direito a nada, eles eram considerados ignorantes. Esse apogeu vai ser quando, logo na Idade Moderna, lembra? Começa a se trabalhar com os surdos, a educação de surdos em casa, começa a contratar professores para trabalhar com eles em casa. Nós vamos ter ali, ó, a mãozinha acorrentada, Congresso de Milão, quando eles já não podem mais sinalizar, são proibidos de sinalizar. Nós vamos ter aqui, ó, chega a estar puxando a língua ali na imagem, porque a obrigação de falar, né? Lembra? Ele tem que falar, ele tem que desenvolver a fala, por isso também a imagem de Hitler, né? E olha ali, não esquece ainda a questão do surdo mudo, né? Que muitas pessoas até hoje continuam falando surdo-mudos ou mudinhos. Aqui nós vamos ter questões de exames, né? Justamente para esse trabalho que se tinha para se tentar transformar um surdo, entre aspas, naquele ser normal. Tentar transformar um surdo num ser ouvinte. Enquanto não falasse, não estava bom, né? E aqui nós temos
ponto aí de interrogação, que vocês vão lembrar, então, das leis que a gente acabou de falar, a criação dessas leis, que nem a 10.486, como o decreto 5626, né? São marcos que a gente tem a partir de 2000 em relação à história do surdo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, não se esqueçam de correr para o fórum, tá? Que eu vou estar sempre lá para a gente poder tirar as dúvidas. Continuando a unidade 1, nós vamos falar agora sobre a identidade surda. Para a gente adentrar a unidade surda, é interessante a gente já ter conhecimento sobre o que seja audismo ou ouvintismo, são aí sinônimos. A gente utiliza mais aqui no Brasil a palavra ouvintismo, tá? Que seria o quê? Se vocês repararem bem na imagem, vocês vão sentir aí uma ideia de opressão, né? Ouvintismo é justamente isso. Ouvintismo é uma forma de discriminação em que as pessoas ouvintes são aquelas pessoas que ouvem, né? A gente chama de ouvintes. É uma forma de discriminação em que os ouvintes tentam forçar os surdos a se portarem como ouvintes. Então, vou dar um exemplo. É quando você inconscientemente, por exemplo, está numa padaria, você trabalha na padaria, chega um surdo querendo um pão e ele não consegue falar, eu quero o pão. Ele aponta, então ele sinaliza pão e você pensa, por que não trouxe um papelzinho escrito pão? Por que não trouxe um intérprete junto? Entendeu? É quando você não aceita, mesmo que inconscientemente, que ele tem a sua cultura e sua língua própria. A gente chama essa forma de discriminação, essa forma de preconceito para com o surdo de ouvintismo. Tá? Por que eu abordei o ouvintismo primeiro? Porque nós vamos entrar agora na identidade surda. Esse aqui é o sinal de identidade, tá? E aqui surda, então o sinal de identidade surda. E para a gente falar um pouco da identidade surda, a gente tem que entender o que seja o ouvintismo, tá? Quando eu falo de identidades surdas, na verdade, todos nós temos várias identidades, né? Então, por exemplo, você tem sua identidade acadêmico, que é quando você está junto com seus colegas aí na sala estudando, ou mesmo quando você esteja na sua casa com aquele determinado horário que você estipulou para você estudar. Então, né, esse é um momento de identidade acadêmica. Você está como identidade de acadêmico. Quando você está com a sua namorada, por exemplo, ou namorado, você já tem uma outra identidade. Com os seus pais, você já tem outra identidade, a identidade filho. Quando você está com seu esposo ou sua esposa, você já também tem outra identidade. Então, nós temos várias identidades. Nós não portamos de uma maneira só em todos os locais, nem com todas as pessoas que a gente tem acesso, né? Então, com o surdo da mesma forma. Então, a gente vai entender aqui as identidades, porque esse que é o objetivo nosso enquanto cidadão, que a gente consiga entender em questão de empatia, né? Sinalzinho de empatia, questão de empatia a gente conseguir entender. E principalmente quando a gente estiver lidando com uma pessoa surda. Não que a gente vá sair apontando, aquele ali é um surdo em si, aquele ali é um surdo híbrido. A gente não faz isso. Mas é uma forma para a gente poder ter esse conhecimento mesmo, tá? Então a gente vai dizer que uma pessoa, ela tem identidade surda em si, quando ela é um surdo, uma pessoa surda, que se sobressai pela militância. A palavra mágica da identidade surda em si é militância. O que é isso? São aqueles surdos que se aceitam de tal forma que lutam por seus direitos. Então, por exemplo, tem um movimento surdo lá no sul do país, em prol do direito dos surdos, vai para lá, corre para lá, tá de bandeirinha na mão, tá lutando pelos seus direitos. É um militante. A gente fala que esse surdo militante, esse surdo que luta pelos seus direitos dessa forma, a gente fala que ele tem identidade surda em si. E é um surdo híbrido? Surdo híbrido a gente fala que é um surdo que já foi ouvinte. Ele nasceu ouvinte, depois, por algum motivo, a gente sabe que tem N motivos, N causas de surdez. Uma queda pode causar surdez, você limpando o ouvido e furando um tímpano, você pode causar surdez. Uma meningite pode causar surdez. Eu deixei um slide só sobre causa de surdez para vocês também. Então, existem várias causas de surdez, independente de qual seja essa causa, a pessoa se tornou surda. Então, a gente fala que esse é um surdo híbrido. Identidade de surda de transição.
A identidade de surdo de transição é de um surdo que durante um tempo ele viveu oprimido pelo ouvintismo. Durante um tempo ele teve vergonha de ser surdo, porque era tanto preconceito dos ouvintes que ele sentia, que ele ficou um tempo tendo vergonha de ser surdo. Mas que depois ele consegue compreender a sua língua, consegue compreender a sua cultura e passa a se aceitar. Então a gente fala que é um surdo que viveu a desouvitização. Ele passou pelo processo do ouvintismo, mas já não sofre mais com o ouvintismo. Agora ele se aceita. A gente fala que ele é um surdo de transição. Quem é o surdo incompleto? O surdo incompleto é esse surdo que ainda vive no ouvintismo. É esse surdo que tem vergonha de ser surdo, que às vezes não quer nem utilizar a língua de sinais, é aquele surdo que você entra na sala, por exemplo, para dar aula, e a intérprete está ali sinalizando com ele chega a virar o rosto para o outro lado, porque ele tem vergonha de mostrar para as pessoas que ele tem surdo. Ele tem vergonha de sinalizar. Tá? Por quê? Devido ao preconceito que ele sofre. O preconceito é tão grande dos ouvintes para com ele, que ele tem vergonha de mostrar que ele é surdo. Então, a gente fala que esse é o surdo de identidade surda incompleta. E quem é o surdo flutuante? Surdo flutuante, a gente chama aquele surdo que não vive nem na cultura surda, nem na cultura ouvinte. É aquele surdo que, quando ele está no meio dos surdos, ele está sinalizando, blá, 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 você olha, ele é surdo. Mas é um surdo também que, quando ele está no meio dos ouvintes, ele tem vergonha de mostrar que ele é surdo. Entendeu? Então a gente fala que ele é o surdo flutuante, é o surdo que fica em cima do mundo. Tá bom? Coloquei aqui um pouquinho de surdo-mudo, não. A gente vai debater mais essa questão lá em língua e linguagem, mas já vou deixar aqui bem claro, tá? Então, de novo, surdo, não são considerados entre eles, o surdo não gosta de ser tratado como deficiente, apesar da gente ter em lei os direitos dos deficientes auditivos, a gente vai ver o decreto 5626, logo no capítulo 1, que vem colocar uma diferença entre surdo e deficiente auditivo. Ele vai nos dizer que surdo é aquela pessoa que tem perda auditiva, mas ele precisa se comunicar em sociedade pelo visual. Ele utiliza a língua de sinais, por exemplo. Aquele que não sabe utilizar a língua de sinais, utiliza gestualização, mas ele precisa do visual para se comunicar. Esse é o surdo. E ele também vai dizer, o decreto 5626, que deficiente auditivo é aquela pessoa que tem perda auditiva bilateral, tem que ser dos dois lados, e a partir de 40 decibéis, que é um nível medido através de um audiograma, tá? Então, o decreto 5626 vai colocar uma diferença entre surdo e deficiente auditivo, apesar de nas leis que tratam sobre as questões de surdo, a gente sempre ter o termo deficiente auditivo, como a LB1, a LBI, por exemplo. Já o surdo, então, ele vai ter-se que ele não é deficiente. Por quê? Porque quando as pessoas falam que o surdo é deficiente, eles relacionam a questão da linguagem. Ele fala que aquele ali é um deficiente auditivo porque ele não fala a língua portuguesa. Mas o surdo diz que ele não tem problema com a questão linguística. E não tem realmente. Por quê? Porque ele só tem uma língua diferente. Ele se comunica assim linguisticamente. Só que a língua dele é a língua de sinais. Tá? Então, 2 motivos para os surdos não serem considerados mudos. Primeiro, porque os surdos, eles falam. Não é a língua oral, auditiva, mas a língua visual espacial, mas eles falam. E outra, porque não existe na surdez qualquer característica fisiológica que impeça a expressão oral. Lembra? Ele não tem problema nas cordas vocais. Então, ele pode desenvolver oralização também. Viu? Aqui uma imagenzinha. E cultura surda. Aqui está a cultura sorda, mas aqui porque está em castelhano. O que nós vamos ter de cultura surda? Cultura surda não é quando alguém pode imaginar assim, por exemplo, mas por que nós estamos falando de cultura surda sendo que ele é brasileiro? Independente de ser surdo ou ouvinte, são brasileiros. Mas quando a gente fala de cultura surda, é relacionando justamente essa questão da audição, sim. Então a gente vai dizer que cultura surda é uma cultura daquelas pessoas que têm perda auditiva e cultura ouvinte daquelas pessoas que ouvem. Mas como se dá essa cultura? De questões, por exemplo, de comunicação. Os surdos se comunicam através de libras, os ouvintes através de português. É aquela questão, por exemplo, de filmes. O filme para ouvinte, em sua maioria, por exemplo, vai ser dublado. Já filmes para surdos
tem que ser legendados. É a questão de um jornal. O jornal, por exemplo, para os ouvintes, ele é oralizado. Jornal, nós temos jornais para surdos já, que são jornais com sinalização. É disso que a gente trata. O que mais a gente pode abordar em cultura surda? Questões tecnológicas, por exemplo. Se a gente tem, por exemplo, uma babá eletrônica para ouvinte, ele é uma babá eletrônica que vai emitir som. A babá eletrônica do surdo, ela vibra. A mesma coisa aqui, ó, nós vamos ter aqui telefone. Aqui um telefone residencial. O telefone residencial, em sua maioria, só tem sinal sonoro. Esse aqui é um exemplo de um telefone para casa de surdos, onde além do sonoro, ele tem o visual. Tá vendo? Ele tem iluminação. Aqui, um ouvinte. A torneira gotejando, os ouvintes não conseguem dormir bem. Já o surdo, dorme tranquilamente. São questões culturais, tá? Aqui mais. Na balada, aquele som ensurdecedor. Ouvinte, para conseguir se comunicar, já está gritando, já está berrando. Já o surdo se comunica tranquilamente. Esse eu não vou nem comentar. Olha o surdinho lá. Tá. Então a gente vai ter que entender o quê? Que quebrar o paradigma da deficiência é enxergar as restrições de ambos, tanto de surdo como de ouvintes. Por exemplo, enquanto um surdo não conversa no escuro, o ouvinte não conversa debaixo d'água. Tá vendo as diferenças? Em local barulhento, o ouvinte não consegue se comunicar, a menos que ele grite. E nesse caso, o surdo se comunica sem problemas. Outro exemplo, o ouvinte não consegue comer e falar ao mesmo tempo, pelo menos educadamente, né, e sem engasgar. Enquanto o surdo não sofre essa restrição. É isso que a gente tem que entender, que ambos têm limitações. Ambos têm restrições. Pessoal, para atividade prática, vocês precisarão do alfabeto manual. O que é o alfabeto manual? O alfabeto manual em Libras, ele é muito parecido com o alfabeto no que a gente tem no português. No português, o alfabeto, nós temos as letras de A a Z. Em Libras, também, nós temos o alfabeto de A a Z. Esse alfabeto de A a Z em Libras, nós chamamos de alfabeto manual. Quando nós utilizamos o alfabeto manual, as letras do alfabeto, para formar uma palavra usando-as, a gente vai chamar de datilologia. Então, um exemplo. Eu já tinha mencionado anteriormente que essa é a letra D, quando eu sinalizei o meu sinal. Então, letra D. Esta, no alfabeto manual, é a letra A. Esta, no alfabeto manual, é a letra I. Se eu formar D, I, A, formei a palavra dia, usando as letras do alfabeto, quando eu escrevi a palavra dia, a gente vai chamar de datilologia. Então, nós temos o alfabeto manual, que são as letras de A a Z, e nós chamamos a esse recurso de utilizar essas letras de datilologia, ok? Nós veremos, então, o alfabeto manual para que vocês possam desenvolver a atividade prática. A atividade prática será um ditado de palavras usando a datilologia, ok? Então, vamos ao alfabeto manual? Vocês terão também no AVA outras videoaulas só com Libras, tá? Que eu já disponibilizei na sala. A, polegar do lado da mão. Eu digo isso porque haverão duas letras que podem te confundir. A letra E, polegar no meio da mão, e a letra S, o polegar junto com os dedos lá em cima. Então, A, polegar do lado, E, polegar no meio da mão, S, polegar
acima dos dedos. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X e Z. Então, vamos novamente? A, polegar do lado do dedo. B, C, D, dedo indicador para cima e uma bolinha com os outros dedos. E, F, polegar para fora, letra F. Eu digo isso para você não confundir com a letra T, que o T, o polegar é para dentro. Polegar para dentro, T, polegar para fora, F. G, H, eu faço a letrinha V e coloco a cabeça do polegar no meio do V, ó, e faço esse movimento de semicírculo. H, I, só o dedo mínimo. J, utilizo essa mesma configuração de mão para desenhar o J de imprensa maiúsculo no ar. J, K, a mesma configuração de H, lembra? Configuração de V com a cabecinha do polegar no meio? Só que agora, para cá, eu faço movimento para cima. K, L, M, só o dedo indicador, o médio e o anular. N, só o indicador e o médio. O, a bolinha com todos os dedos. P, de novo a configuração de V com a cabecinha no meio, só que com o dedo médio apontado para baixo. P, Q, lembra do G? É que o G é para cima, o Q apontando para baixo. Dedo indicador e polegar. E, R, S, T, lembra dele? Polegar para dentro. T, U, V, W, X, Y, Y e Z. Agora, vocês farão uma atividade prática. Acompanhe comigo, por favor. Bom, como nós falamos, então, a atividade prática será um ditado de palavras, usando a datilologia. O que é a datilologia? Vocês viram agora e verão ao longo da disciplina, né, que os sinais que configuram o alfabeto podem formar palavras, assim como na língua portuguesa. No entanto, essa formação de palavras é descrita como datilologia. A verdadeira escrita de sinais, porque existe uma escrita de sinais, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que a Libras é uma língua ágrafa, ou seja, que ela não pode ser escrita, existe sim uma escrita de sinais. Entre elas, nós temos a Sayum-White, tá? Tem a Celis também, mas a mais conhecida, a mais utilizada é a Sayum-White. E poucos surdos têm o seu domínio. Por isso, é muito pouco utilizada também. Para que você exercite a datilologia e não a escrita de sinais, tá? Nós preparamos um vídeo com 20 palavras soletradas em Libras. Por que a gente fala soletradas? Nós podemos dizer, vamos escrever uma palavra usando a datilologia, vamos soletrar uma palavra usando a datilologia,
tá? Podemos utilizar todos esses termos. Digitar, soletrar, escrever, tá? Uma palavra usando datilologia. E você deverá traduzir para o português, numerando-as conforme a apresentação no vídeo. Então, serão 20 palavras soletradas em Libras, e vocês deverão escrever essas 20 palavras, tá? Traduzir para o português essas 20 palavras. Um abraço e bons estudos para vocês.